Eles não conhecem o medo e não possuem piedade. Em sua percepção distorcida, existe o único desejo: matar. Estas são pessoas com mentes diabólicas. Beleza, pessoal? Nesse vídeo, vamos conhecer a história de uma família estadunidense do século XIX, que mantinha um negócio hoteleiro, uma pousada. Aparentemente era uma família tranquila e bela. Porém, anos mais tarde seria descoberto algo macabro. Vamos nessa? Vamos conhecer essa história? Vem comigo! Antes de falar o que os Bender fizeram, é importante mencionar alguns detalhes revelados por investigações posteriores. Na verdade, o sobrenome da família não era nem Bender antes deles chegarem ao Kansas, sendo que o pai nasceu John Flinker e suspeita-se era alemão ou holandês. Já a mãe, Marley, antes era Almira Make e teve um primeiro marido chamado Griffith, com quem teve 12 filhos. Segundo o site Murderpedia, Marley foi casada algumas vezes antes de se juntar a John Bender, mas todos os seus maridos morreram de pancadas na cabeça. Kate era Eliza Griffith, uma das filhas do primeiro casamento de Marley, enquanto John Jr. nasceu John Gebhard. Muitos que os conheceram no Kansas afirmam que o casal de irmãos na realidade eram marido e mulher. De qualquer forma, essa não é a parte mais sinistra da história dessa família. A trilha de Osage, assim como grande parte do Kansas, era um caminho pelo qual muitos viajantes passavam em busca de uma vida melhor no oeste. Desses, muitos nunca mais foram vistos em nenhum lugar. E, por serem viajantes, que muitas vezes não deixaram nada para trás e também sem um destino certo, demorou um tempo até que se percebessem os desaparecimentos. Entretanto, em algum momento, os desaparecimentos ficaram evidentes, principalmente para as pessoas que passavam pelo condado de Labette. Alguns corpos foram achados na região, mas não se sabia quem era o autor dos crimes até então. Condado de Labette é o nome pelo qual ficou conhecida a área de 160 acres na qual se instalou a família Bender, onde também construiu sua pequena casa dividida em duas partes, separadas por uma cortina. Na parte de trás da residência ficavam os quartos da família, e na frente havia uma loja na qual os visitantes eram recebidos com refeições e bebidas. Ali, os clientes podiam reabastecer seus estoques para a viagem e, eventualmente, passavam a noite. Kate Bender, a filha do casal, era a mais extrovertida da família. Ela se intitulava vidente e curandeira e realizava viagens oferecendo os seus serviços. Testemunhas afirmaram que ela e a mãe Marley eram praticantes de bruxaria. Quando não estava fora de casa com suas funções, Kate era a grande arma da família para atrair os estrangeiros que passavam pela propriedade. A jovem era atraente e, com suas habilidades psíquicas, ela conseguia novos clientes para o estabelecimento dos Bender. Com esses recursos, assim agiam os Bender para matar seus clientes e visitantes.
Após desvendar o mistério, os investigadores concluíram que o ritual das mortes seguia um padrão. Segundo as conclusões, quando os Bender identificavam uma possível vítima, eles o convidavam a se sentar na cadeira de honra da casa durante o jantar. O lugar era a cadeira que ficava de costas para a cortina que separava os cômodos. Dessa forma, durante a refeição, Marlee ou Kate distraíam as vítimas para que os homens da casa atingissem com um martelo na cabeça, por trás da cortina. Logo depois, eles cortavam a garganta da pessoa e a jogavam dentro de um alçapão cuja porta ficava no chão, parte traseira da residência. Segundo o Metal Floss, 2 sobreviventes, que se recusaram a se sentar na posição de honra, identificaram o provável ritual e confirmaram a maneira como tudo acontecia. Um deles, o Sr. Wetzel, lembrou que ao recusar o posto honroso, percebeu um comportamento agressivo e raivoso da Sra. Bender para com ele. Ele relatou que ao ver os homens aparecendo pela cortina, resolveu ir embora do local junto de sua companheira de viagem. Em determinado momento, no ano de 1872, os Bender foram descobertos depois de precisarem abandonar a sua propriedade às pressas, deixando para trás a pequena construção e um cenário de assassinatos horripilante. Porém, para que isso tudo acontecesse, o cerco começou a se fechar quando naquele ano, um homem chamado George Launcher, junto de sua pequena filha, resolveu sair de Independence, no Kansas, para ir ao Johann após a morte de sua mulher. Eles nunca chegaram ao destino. Entretanto, uma pessoa que os conhecia resolveu ir atrás quando não teve mais notícias de Launcher e sua filha. Era o Dr. William York, que seguiu a trilha de Osage e perguntou pelos dois ao longo de todo o caminho. Na volta para a Independência, porém, o próprio Dr. York desapareceu. Os Bender mexeram com a pessoa errada. O homem era irmão de 2 personalidades poderosas na época, o coronel Ed York e o senador do Kansas, Alexander York. Nesse momento começou uma grande investigação na região e se estendeu pelo condado de Lubbock. Os York estavam determinados a encontrar explicações sobre o paradeiro de seu irmão e depois de uma denúncia de uma mulher que relatou ser ameaçada pela Sra. Bender com uma faca. As atenções foram voltadas para a família de assassinos. Em um encontro entre os moradores da cidade, todos, incluindo os Bender e o coronel York, concordaram em ter suas casas vasculhadas à procura de informações sobre os desaparecidos. Depois de alguns dias de chuva forte que prejudicaram a ação, os Bender fugiram antes da revista por sua propriedade. Cientes disso, as autoridades invadiram a pousada da família e encontraram um cenário devastador. Na parte de trás da casa, o alçapão levava a um porão, que estava coberto de sangue e um cheiro muito forte, mas nenhum corpo foi encontrado ali, levando os investigadores para o quintal da casa, onde havia locais com a terra que parecia sempre airada. 10 corpos foram encontrados no local, todos com os crânios amassados, incluindo o do Dr. York, do pai e da filha Launcher. Porém, pelo menos 21 mortes são atribuídas aos Bender.
Entre os corpos, chamou a atenção das autoridades um de uma menina de aproximadamente 8 anos, que estava severamente mutilado. Uma recompensa de mais de $2.000 foi oferecida, mas os Bender nunca foram encontrados. Algumas mulheres chegaram a ser presas como as mulheres da família, mas nenhuma de fato era. Diversos grupos afirmaram ter matado os integrantes da família, mas nada foi provado. Assim como os boatos de que Marlee teria matado John logo depois da fuga, ou que diz que o próprio John teria se matado no lago Michigan em 1884. Até hoje, mais de 140 anos depois do caso, ninguém tem pistas reais do que realmente aconteceu aos Bender. A casa deles, no Kansas, foi demolida ao longo dos anos. Hoje não resta nenhuma pista nem de onde ela estava localizada, mas alguns dizem que a propriedade é assombrada pelos fantasmas das vítimas.